Mesmo com todas as dificuldades de saúde, Álvaro Páscoa não desistiu das artes. O Álvaro sempre teve uma atitude mais discreta por causa da dificuldade de mobilidade dele e também do que me foi contado, né? A mãe dele temia muito que algo lhe acontecesse, né? Porque ele era uma pessoa frágil, né? Ele teve logo com 20 anos, descobriu-se um problema, um tumor na coluna, na medula. Imagina isso nos anos 40, né? Não havia todas essas técnicas de cirurgia, de fisioterapia, então ele teve que fazer uma cirurgia, sofreu muito e perdeu os movimentos de uma perna. Mas isso nunca o impediu de fazer nada. Talvez tenha impedido de ir para a faculdade de arquitetura, que era o sonho dele. Mas ele levou a sua vida cultural, intelectual no Porto, aqui em Manaus. Ele organizava muitas coisas, saía, dirigia, era uma pessoa muito dinâmica, né? Então sempre convivendo com esse lado, com a dor, mas ao mesmo tempo, talvez por isso, desenvolvendo uma paciência enorme, né? Com as pessoas, com o trabalho e tudo mais. Então ele tinha também esse envolvimento com uma certa forma de militância política, de resistência à ditadura salazarista. Eu creio que isso, como quando ficou muito mais acirrado em Portugal, somado às dificuldades do pós-guerra, né? O José Reis Páscoa, ele faleceu em 1946, né? Logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, então já havia uma crise. Portugal tentou se manter neutro na Segunda Guerra e isso não foi bom, porque o país não foi bem visto, né? E sofreu muitas críticas e havia problemas econômicos que assolavam toda a Europa. Então, em decorrência disso e também dessa situação da ditadura estar cada vez mais forte, ele migrou. Né? Ele migrou em 1958, ele veio para Manaus. E é interessante que aqui a gente descobre que ele tem uma outra vida, né? Nos depoimentos que eu colhi das pessoas que ainda sobreviveram, que estavam vivas em Portugal e que conviveram com ele, sempre falavam de uma pessoa muito séria, muito reservada, de capa e batina, né? Capa cinza, isso é mencionado nos depoimentos. E aqui é outra coisa, né? Parece que ele entrou para uma nova vida, deixou aquele passado lá atrás, deixou Portugal e a ditadura, embora aqui tivesse também uma ditadura nos anos 60, né? Pelo que a gente sabe, não foi, pelo menos em Manaus, né? Essa ditadura não foi tão severa quanto a de Portugal. E aí, nesse sentido, ele teve um renascimento na sua vida. Quando eu o conheci foi em 1976 e ele era superintendente da Superintendência Cultural do Amazonas. E naquele momento ele promovia o Salão Aberto de Arte, 76 e 77. Ele fez outras coisas com certeza, mas eu não estava ligado nas atividades exatamente da superintendência, a não ser de maneira indireta, que eu nem sabia exatamente, mas eu havia frequentado no ano anterior a Pinacoteca, que o Álvaro Páscoa também era um dos responsáveis naquele momento pela manutenção, é um dos iniciadores, dos animadores, assim como o Moacir, como a Frânio Castro. O Álvaro Páscoa é uma figura singular do cenário artístico amazonense. Como artista, como animador cultural e como professor, formador de gerações. Admirava não só pelo caráter dele, mas também pela cultura, pela erudição dele. Era uma pessoa muito erudita e eu estava sempre bebendo naquela fonte. Para mim foi maravilhoso, né?
Então eu comecei a fazer estilogravura e continuei estudando com ele, continuei fazendo outros desenhos um pouco mais já elaborado, e ele sempre me dando referências, porque ele sempre fazia isso com todos os alunos, né? Os alunos desenhavam, mas sempre tendo uma referência, né? Obras da Pinacoteca, que hoje estão lá no acervo, serviam de referência para aqueles alunos que estudavam no curso da Pinacoteca. Ele estava na fase em que ele orienta, né, ou como professor ou como administrador. E é este personagem com quem eu mantive algum contato. Quer dizer, para não dizer que eu não tive um contato preciso com ele, de encontrar e conversar, eu lembro com uma boa imagem de quando eu fui entregar um pequeno texto para o catálogo do Salão Aberto, e eu, muito empolgado, assim, deslumbrado com as possibilidades da arte, havia escrito uma coisa meio da ficção, né? Que a arte era tudo, que é com a arte que se fazia, que se expressava, que tinha toda a liberdade, e exagerando nessa questão da liberdade no momento que o Brasil passava por uma situação difícil, nós estávamos na ditadura. E eu estava certamente colocando um posicionamento um tanto quanto alienado. E aí ele me alertou. Não, mas você acha que é tudo tão livre assim? Quer dizer, eu lembro bem dessa observação num texto onde eu demonstrava um certo desligamento desse contexto geral. Eu acho que o impacto que Manaus, o Amazonas, a Amazônia tiveram na vida do Álvaro foi fundamental para a gente compreender essa obra que ele deixou, né? Ou em termos de técnicas, de experimentação técnica, mas principalmente pela temática, né? Porque ele observa, sem tentar interferir, o cotidiano das pessoas do povo, né? Por isso que ele tem essa influência expressionista e neorrealista. Ele não está interessado, ele nunca esteve interessado assim apenas em fazer retratos ou obras por encomenda de pessoas ligadas à elite, não. Acho que muito da sua obra é retratar aspectos populares. Então, isso certamente ele acabou fazendo um casamento, né, dessa influência estética que ele recebeu em Portugal com o material que ele teve disponível para ele aqui. Eu acho que o mais importante, que aí sim me identifico com ele, é saber que eu estou orientando alguém a tomar o seu caminho, assim como ele me orientou. Eu estou ajudando alguém a descobrir determinadas coisas sobre arte, como ele me ajudou e ajudou a tanta gente. Então, nesse sentido, eu acho que naquele momento eu estou reproduzindo aquilo que ele fez comigo. Acho que naquele momento eu acho que estou pondo, né, mais um tijolo nessa parede, estou ajudando, né, mais pessoas a se descobrirem, mais pessoas a criarem a convicção pelas artes, que ainda é um motivo de preconceito social, né, muito grande no país em que vivemos, e eu diria até que na cidade em que vivemos com uma certa ênfase. Mas eu acho que, no fundo, era também mais uma coisa que ele tinha certeza. Embora ele não soubesse, né, que eu iria me tornar professor ou doutor, quer dizer, podia até imaginar, mas ele não viu isso. Mas eu acho que o que ele sabia era que, ao dar aquelas condições àquela pessoa, essa pessoa, né, tendo isso como verdade em sua vida, vai também reproduzir à sua volta, com todo mundo que se achegar a ele. Nesse sentido, eu tenho certeza que eu estou fazendo aquilo que ele já deu início. Álvaro Páscoa atuou como educador e foi responsável pela política cultural do estado do Amazonas na sua época.